Pessoal, hoje eu achei uma coincidência muito legal. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo do Rossandro Klinjay que me chamou a atenção desde hoje de manhã, falando um pouquinho dessa peculiaridade do luto na Covid-19, onde não tem esse ritual de despedida. Eu acho que Rossandro Klinjay, ele é um mestre, então ele consegue falar com muita sensibilidade, né, sobre sentimento. Ele é psicólogo, então ele tem um jeito muito especial de falar. E aí, olha a coincidência, eu queria trazer um pouquinho para vocês do que eu assisti agora há pouco na Band News. Tava falando um professor psicanalista da Unicamp, que é o Roosevelt. Eita, não vou lembrar o último nome dele. Vou já dar uma olhadinha aqui e trago para vocês o nome dele. O professor Roosevelt, psicanalista. Esqueci o sobrenome dele, mas eu vou já trazer. E ele foi muito brilhante assim nas colocações dele. Ele falou que esse ritual da Covid-19, né, o luto, ele tem três peculiaridades bem diferentes do restante dos lutos. Por que a gente, né, vai precisar repensar? E ele também trouxe uma informação da Unicamp que eu achei muito legal, eu não sabia. E eu nem ao menos sei, por exemplo, se no hospital que eu trabalho, se a gente dispõe de alguma forma assim de acolhimento. Né? Na Unicamp, quando interna um paciente nos leitos de UTI Covid, já um residente da psiquiatria assume junto e tanto conduz o paciente, enquanto o paciente, né, tá lúcido, tá podendo interagir, mas se o desfecho for ruim, o paciente foi entubado, esse residente passa a acompanhar a família e cuidar, inclusive, né, dessa notícia ruim aos familiares, se o desfecho for morte, né, ele faz esse acompanhamento. Achei muito interessante, uma equipe já muito estruturada, muito multidisciplinar, uma coisa muito legal, assim, para saber se está tendo alguma coisa parecida em São Luís, nos hospitais grandes. Eu vou realmente me informar. E aí as três peculiaridades que ele trouxe, que o professor da Unicamp trouxe, foi o seguinte. A primeira foi a que o Rossandro Klinjay comentou no vídeo que eu trouxe para vocês, que é essa ausência da capacidade de se despedir, né, da pessoa. É como se fosse um luto que não existiu, porque você não acompanhou esse doente, né? Muitas vezes o familiar não pôde chegar lá. Né, hoje está tendo uma melhora, uma aproximação, os hospitais estão tentando usar tablet, chamada de vídeo para tentar aproximar isso aí. Mas não é como era antigamente, você não olha essa pessoa evoluindo, piorando, né? Você não acompanha. E muitas vezes você sai com aquele corpo, né? Você nem vê o corpo. O corpo ele sai enrolado, embalsamado. Você não tem a possibilidade de vestir. Eu nunca vou esquecer, gente, eu já escutei uma coisa muito dura de um amigo próximo que o que mais doía para ele era não ter conseguido vestir a esposa dele. Gente, eu não consegui esquecer. Isso aí me marcou de uma forma. Parece uma coisa tão pequena, tão boba, mas assim, você não poder colocar uma roupa no ente seu querido é uma coisa muito doída, fica muito marcado pra pessoa, né? Então é uma coisa que eu não consigo me esquecer. Então é mais ou menos falando desse ritual, onde você não olha o corpo, esse corpo ele já sai lacrado num saco de lixo, né? Muitas vezes você não vai poder abrir caixão lacrado, enterro rápido, né? Então eu não sei se vocês têm conhecimento ou acompanharam algum luto, né? Durante a pandemia, mas é mais ou menos isso. É um enterro para muito poucas pessoas, né? E eu espero que vocês não tenham precisado acompanhar. O segundo ponto que ele traz, né, que são coisas que acrescentou. Primeiro, o Rossandro Klinjay tinha trago para a gente o sentimento de culpa, muitas vezes acompanhado dos parentes. Por quê? Porque muitas vezes foi um parente, vamos dizer assim, né, ou mais negacionista, que estava mais em aglomeração, que se contaminou, e muitas vezes não foi esse parente que morreu, ele espalhou pela família, e aí às vezes morreu uma pessoa da família dele, ou várias, como a gente infelizmente sabe muita história, onde morreu pai, a mãe, irmão, filho, Jesus do céu, cada família com suas mazelas, né, mas às vezes mais de um familiar. E esse parente é tomado por um sentimento de culpa,
né, muito grande, muito difícil de lidar também. A terceira coisa que ele traz pra gente, deixa eu lembrar aqui direitinho, é o sentimento, é justamente essas ideias negacionistas, né, ideias ilusórias, né, vamos dizer assim, ideias de conspiração, de como a pessoa começa a negar esse processo, a negar o processo de Covid, né, como a gente tem várias pessoas aí, inclusive da área da saúde, que infelizmente a gente é obrigado a ouvir esse negacionismo, né, isso não existe, os números não é tudo isso, não é tão alarmante assim. Eu, infelizmente, ainda convivo com alguma dessas pessoas que, se elas que estão lá não conseguem enxergar a realidade que bate na cara delas, eu imagino para alguns que não estão na área da saúde. Então, eu consigo entender. E é esse negacionismo. A doença não existe, a doença é uma ficção ou uma fake news lá da China, um vírus inventado, é uma arma do governo. E aí vem as milhares de loucuras que vocês devem saber muito melhor do que eu. Né, vem essas ideias negacionistas, né, essas ideias de negação, que também prejudicam o luto, né, onde você não consegue mastigar o que precisa mastigar, não consegue digerir bem esses sentimentos, e isso tudo vai trazendo mais dificuldade. Então, é muito importante a gente, né, se ligar para isso, para a importância de viver esse processo. O luto, ele é um processo, ele precisa ser vivido, sabe, pelas pessoas. Isso vai trazer um mal enorme para essa geração que não viveu esse luto, né? Esse luto, a gente vai ter que encontrar outras formas, né, para essas pessoas que estão perdendo pessoas da Covid-19 para poderem vivenciar esse luto. Então, a minha mensagem hoje aqui é sempre uma mensagem de esperança, né? De um pós melhor, tá bom? Daqui a algum tempo isso não vai ficar assim para sempre, né? As coisas estão melhorando, vacinas estão chegando, tratamentos vão ficar mais efetivos. Então é sempre uma mensagem de esperança. Boa noite, gente.